gatinhos, tudo bem aí? Eu sou o Angel the Starchieri e hoje eu trago pra vocês o especial de 5.000 inscritos do canal! Gente, eu sei que eu falo isso em todo especial aqui do canal, mas de novo, eu tenho que agradecer o carinho que vocês têm me dado por todo esse tempo, isso me deixa muito feliz. E pra comemorar essa nova conquista, hoje eu trago pra vocês um vídeo desenhando e mostrando os meus ACs de gatos guerreiros. Sim, meus gatinhos, no vídeo de hoje eu finalmente vou mostrar pra vocês os meus ACs dessa saga que vocês tanto me pedem nos comentários. Mas enfim, sem mais enrolações, vamos começar o vídeo. Pois bem, meus gatinhos, então, o primeiro AC do vídeo é o primeiro AC que eu criei de fato, que é o Moss Fur, ou pelo de musgo em português. E uma curiosidade sobre esse personagem, gente, é que ele foi criado durante uma gameplay de um jogo feito por fã chamado Make Your Clan, eu acho, que é um jogo que foi feito no aplicativo Scratch. Nossa, nostalgia agora me deu. E ele é o guerreiro do clã do ar. E essa aqui é importante, porque os clãs que eu criei têm os nomes dos 4 elementos da natureza. Mas enfim, voltando ao assunto, o pelo de musgo, ele é um guerreiro de personalidade um tanto tímida, mas ao mesmo tempo amigável e muito nobre, apesar de às vezes ele ser um pouco desajeitado. E ele tem 2 irmãs que não ligavam muito pra ele na infância, ele não era bulinado por elas, mas elas gostavam mais de ficar entre elas 2 mesmo, deixavam ele meio de lado. Fato esse que acabou fazendo ele se aproximar de um filhote que tinha perdido seus irmãos na época, que é o filhote do céu, que é outro AC que depois eu já explico melhor. E os dois acabam desenvolvendo um vínculo tão grande que eles passam a se considerar irmãos de coração. Só que essa amizade entre os dois infelizmente vai por água abaixo logo depois que eles viram aprendizes, que é quando o Pata de Musgo descobre que seu amigo / irmão de coração, o Pata do Céu, foi desenvolvendo umas tendências bem duvidosas, digamos assim, porque o Pata do Céu começou a treinar na Floresta das Trevas, por motivos que depois eu já vou explicar, e um belo dia em que os dois exploravam o território por conta própria, ideia do Pata do Céu, o Pata de Musgo flagrou ele maltratando violentamente um filhote de outro clã que estava no território deles. E a partir desse ponto, a amizade entre os dois acaba se tornando tóxica, porque o Pata do Céu força o Pata de Musgo a guardar segredo, senão ele iria pagar caro no futuro. O Pata de Musgo claramente fica desconfortável com a situação, mas ele prefere manter a amizade, mesmo que com uma certa dúvida agora, a partir de agora. Só que aí, depois de tanto tempo guardando segredo, depois que os dois se tornam guerreiros, o pelo de musgo agora de saco cheio ele resolve contar, porque ele não aguentava mais guardar esse segredo. E desde então os dois acabaram se tornando inimigos. E aí, quando o pelo de musgo ele arranja uma companheira e tem seus próprios filhos, o seu ex-irmão, ex-amigo, que agora se chama Caule do Céu, sequestra os seus filhos e o seu aprendiz e ameaça matá-los para fazer o pelo de musgo sofrer. Sim, eu sei, isso é bem parecido com o que o Ashford fez com a avó de Esquilo. E aí, num ato de desespero, o pelo de musgo acaba tendo que matar o seu próprio irmão, entre aspas, para defender seus filhos e o seu aprendiz. E apesar dele ter sido honrado pelo seu clã por esse ato de coragem, em prol de proteger a sua família e o seu aluno, pelo de musgo fica muito triste por ter perdido o seu irmão que ele tanto amava. O segundo AC do vídeo, pessoal, trata-se justamente do que eu mencionei agorinha há pouco, que é o Sky Stem, ou o Caule do Céu. Eu já dei uma breve contadinha na história dele enquanto falava do pelo de musgo, mas agora eu vou contar com mais detalhes. A história do Caule do Céu, ela é bem inspirada na história do Broken Star, pelo menos no começo, porque assim como o Estrela Partida, o Caule do Céu, ele é filho de um curandeiro, sim, um curandeiro macho, diferente do que as Erins costumam fazer, que é dar filhos para curandeiras fêmeas, só ferrando com as mulheres nessa saca. Mas aqui o Caule do Céu é filho de um curandeiro macho, o que é segredo dos clãs, obviamente. Mas além disso, ele é filho desse curandeiro com uma solitária que veio para o clã e acabou se apaixonando pelo curandeiro. E como o resto do clã não sabia disso, o que obviamente seria bem pior para ele, eles achavam que ele era puramente filho de forasteiros, despertando bastante xenofobia por parte de alguns guerreiros que já não iam muito com a cara da mãe dele e muito menos com a dele. E de extra, ele ainda perdeu seus 2 irmãos quando era apenas um filhote, algo parecido com a história do Estrela Partida também. E a mãe dele, obviamente, depois disso, entrou em deprê e deixou ele meio que sozinho. Mas foi aí que ele se aproximou do filhote de musgo, que eu acabei de mencionar. E os dois formaram um vínculo bem forte. Porém, apesar da boa influência do seu amigo / irmão de coração, Pata de Musgo, Pata do Céu foi se tornando cada vez mais amargurado. Tanto com o fato dele não saber quem
quem é seu pai, quanto com a forma como os outros gatos o enxergavam. E tudo isso resultou em ele começar a treinar na Floresta das Trevas, onde se tornou cada vez mais agressivo e sem misericórdia. Tanto é que ele demonstra extrema agressividade com qualquer um que ouse ultrapassar o clã, mesmo que esse alguém fosse um filhote. Fato esse que choca seu irmão de coração, Pata de Musgo, e o Pata do Céu o ameaça para guardar segredo. E a vida dos dois segue assim até que eles se tornem guerreiros. E depois de tanto fardo nas costas, o Pelo de Musgo se cansa desse relacionamento tóxico entre os dois e resolve contar para o líder do clã da época o que o Caule do Céu havia feito. E o Caule do Céu, extremamente furioso com a situação, rompe todos os laços com o Pelo de Musgo e jura vingança. E várias luas depois, quando o Pelo de Musgo se torna mentor, arranja uma companheira e tem filhotes, o Caule do Céu arma um plano para se vingar dele, sequestrando tanto seu aprendiz quanto seus 3 filhotes. E aí o resto eu acabei de falar, o Pelo de Musgo acaba tendo que matar o Caule do Céu, e o Caule do Céu foi lembrado para o seu clã como um guerreiro amargurado, violento e sem piedade nenhuma pela vida. O próximo OC do vídeo, diferente dos outros dois, é 100% meu, quer dizer, eu não fiz ele durante uma gameplay de nenhum jogo, que é o Pigeon Flight, que traduzindo fica voo de pombo. E a história dele é inspirada tanto na história do Flamepaw, do arco A Starless Clan, quanto na história do Listra Cinzenta em Grey Stripes Adventure. Mas enfim, a história do voo de pombo é a seguinte: ele era um guerreiro do clã da Terra, e ele era um guerreiro meio rebelde, e ele também não gostava muito do seu nome. E por quê? Porque ele não se parecia nada com um pombo, e segundo, porque o clã colocava muita expectativa em cima dele por causa desse nome, já que ele foi nomeado assim em homenagem ao pai dele, o Pigeon Wing, ou Asa de Pombo, que foi um guerreiro que morreu se sacrificando pelo clã durante uma enchente. E o clã esperava que ele fosse a mesma coisa, o que botava muito peso na cabeça dele. Nem um pouco parecido com a história do Flamepaw, né? E toda essa pressão do clã em cima dele acabou fazendo com que ele se tornasse um guerreiro rebelde e que se arriscava muito em suas aventuras. Só que chega um momento em que essa rebeldia dele acaba fazendo ele ser capturado pelos Duas Pernas. E após isso ele é levado para a cidade e é adotado, entre aspas, por um ser humano lá que eu não vou entrar em detalhes. O problema é que esse Duas Pernas logo pretende levar ele ao Corta-Gato. Quem leu o primeiro livro sabe de quem eu tô falando. Mas para evitar isso ele vai receber a ajuda de uma gatinha de gente, que vocês já vão saber quem é, que não é feliz vivendo como uma gatinha de gente e que também detesta o seu nome, assim como ele. Porém, uma característica dela que vai o ajudar a escapar dos Duas Pernas é que ela consegue entender o que os seus donos dizem. Ela pode não saber se comunicar com eles, mas ela consegue entender o que eles dizem para coisas específicas, como por exemplo o Corta-Gato. E então os dois chegam a um acordo em fugirem dali e voltarem para a floresta, e ela o ajuda a escapar. Só que a jornada dos dois acaba sendo um pouco mais longa do que aparenta ser, porque a floresta onde fica o clã da Terra fica bem longe daquela cidade. E então os dois percorrem um longo caminho até de volta à floresta. E ao longo desse caminho, eles aprendem várias lições importantes que vão contribuir para os seus desenvolvimentos como personagens. E além disso, eles vão fazer mais as pazes com os seus próprios nomes e ainda vão desenvolver um certo vínculo entre os dois. E além disso, um segredo bem importante que eu já vou falar, vai ser revelado em relação a essa gatinha de gente que vai ajudar o voo de pombo. E a quarta OC do vídeo, gente, é uma das minhas favoritas, que é a Buttercup, ou Botão de Ouro em português. E eu tenho certeza que uma boa parcela de vocês que estão me assistindo já devem ter sacado que ela é praticamente uma homenagem, entre aspas, a Docinho das Meninas Superpoderosas. Tanto pelo fato de que ambas possuem o nome Buttercup na versão em inglês, como pelo fato de que as personalidades delas são muito parecidas. Porque a Botão de Ouro, assim como a Docinho, ela é bem mal-humorada, um tanto antissocial, temperamental e com a língua pra lá de afiada. Mas claro que, como eu não posso fazer 100% igual, diferente da Docinho, que é mais impulsiva, que age mais pelas suas emoções e que é aquela garota que bate primeiro e faz perguntas depois, ou nem faz perguntas, a Botão de Ouro é bem mais fria e calculista. Ela geralmente pensa bem antes de agir, além de ser bastante analítica, o que fez ela desenvolver uma habilidade que quase nenhum outro gato tem, que é de entender o que os seres humanos estão falando.
E como eu falei há pouquíssimo tempo, ela vai ser a gatinha de gente que vai ajudar o Pigeon Flight a voltar pro clã da Terra, já que ela mesma não é feliz sendo uma gatinha de gente. E por mais que ela não confie tanto no Pigeon Flight logo de início, ela concorda em ajudar ele a voltar pro clã, em troca da sua liberdade. Fora que assim como o Pigeon Flight, ela detesta esse nome, pois acha ele muito bobo e infantil, entre aspas. E nessa viagem dos dois de volta à floresta, acabam correndo várias controvérsias, várias reviravoltas, e os dois se aproximam cada vez mais. Fora que eles praticamente têm uma química de opostos se atraem, já que enquanto o Pigeon Flight é mais impulsivo e não pensa direito antes de agir, porém é mais amigável e sociável, a Buttercup é mais fria e calculista, porém mal-humorada e antissocial. Então os dois meio que se complementam. Mas uma coisa bem importante é que durante a viagem deles de volta à floresta, eles descobrem que a Buttercup, assim como a irmã dela, são meio clã. Ou seja, são filhas de uma gatinha de gente com um guerreiro do clã da Terra, que é ninguém mais ninguém menos do que o próprio mentor do Pigeon Flight. E que é um guerreiro chamado Silver Dawn, ou Aurora de Prata, que no passado havia se apaixonado por uma gatinha de gente, que no caso é a mãe da Buttercup e da irmã dela. Inclusive, eu não fiz um design pra ele ainda, mas a Buttercup, ela é praticamente a cópia do próprio pai, basicamente. Mas enfim, eu fugi um pouco do assunto. O que importa é que a Botão de Ouro vai se aproximar do Pigeon Flight, além de ajudar ele a voltar pro seu clã, e logo vai conquistar a sua tão desejada liberdade para deixar de viver presa em um ninho dos duas pernas. A quinta e penúltima OC do vídeo, pessoal, trata-se da irmã da Buttercup, que é a Sunny, ou Solzinho, como eu traduzi. E a personalidade da Sunny é o completo oposto da Buttercup. Ela é animada, tagarela, brincalhona e bastante amigável e sociável, às vezes sendo até um pouquinho chata. E ela é inspirada em vários personagens com esse tipo de personalidade da cultura pop, mas eu acho que eu me inspirei mais na Jupará de Asas de Fogo pra criar ela. Mas enfim, enquanto todo o rolo do Pigeon Flight com a Buttercup acontece, a Sunny acaba fazendo amizade com uma gata de clã chamada Foxclaw, ou Garra de Raposa, que eu já vou falar sobre. E a Foxclaw no começo ela é bem preconceituosa em relação a Sunny, porque ela não é lá muito fã de gatinhos de gente, por culpa da mãe dela. Mas mesmo assim a Sunny trata ela da forma mais tranquila e amigável possível. E logo a Foxclaw começa a abandonar esses preconceitos. E mais pra frente elas descobrem serem meia-irmãs. Sim, gente, a Foxclaw, ela é filha do Silver Dawn, que também é pai da Sunny. E esse rolo todo eu vou explicar ali mais pra frente. Mas enfim, de qualquer forma, a Solzinho, ela tem essa personalidade dela mais infantil e brincalhona e bastante amigável, o que vai conquistar a Foxclaw. E as duas vão desenvolver uma ótima amizade até que descubram serem meia-irmãs, algo que vai mudar para sempre as suas vidas. E a última, mas não menos importante OC do vídeo, meus gatinhos, trata-se justamente da Foxclaw, ou Garra de Raposa. Ela é uma guerreira do clã da Terra juntamente com o Pigeon Flight. E na verdade, desde a infância, os dois sempre se deram muito bem, tendo uma relação mais ou menos de primos, entre aspas. Só que um problema da vida da Foxclaw é que a mãe dela, a Amber Pelt, ou Pelagem Âmbar, ela sempre incentivou a filha a odiar gatinhos de gente. Mas não por causa do clássico preconceito e a xenofobia que os gatos de clã têm desde sempre sobre esses gatos, mas porque a Amber Pelt no passado havia pego o Silver Dawn conversando com uma gatinha de gente, que era mais que amiga dele. E a Amber Pelt não era só apaixonada por ele, ela era enlouquecida por ele. Ela queria ele a todo custo como companheiro, desde que eles eram aprendizes, ou seja, ela é uma yandere praticamente. Mas ele não retribuiu os sentimentos dela e desde aprendiz, ele tinha uma quedinha por uma gatinha de gente que ele havia conhecido que estava perdida na floresta, chamada Vanilla. E depois que essa gatinha de gente, a Vanilla, descobre que ela está grávida, no caso da Sunny e da Buttercup, ela vai avisar o Silver Dawn e nesse mesmo momento a Amber Pelt os pega conversando. E aí ela vai e confronta os dois, a Vanilla foge envergonhada e cheia de remorso, e a Amber Pelt fica completamente enfurecida com a situação. Mas antes dela ter um colapso e surtar
tá ali mesmo, ela vê naquela situação uma oportunidade de conseguir o que ela tanto queria. Ela faz uma chantagem com o Silverdown para ele se tornar companheiro dela, senão ela deduraria ele para todo o clã. Pois como ela era uma guerreira bem popular no clã da Terra, é bem seguro dizer que a maioria acreditaria nela em vez dele. E o Silverdown acaba tendo que concordar com a proposta dela, porque ele já havia perdido a sua companheira, gatinha de gente, e agora corria o risco de perder sua dignidade no clã também. E então os dois viram companheiros e um tempinho depois nasce a Foxclaw, que desde cedo foi educada pela mãe a odiar gatinhos de gente por causa de todo esse rolo. Mas depois que seu amigo Pigeon Flight é capturado pelos Duas Pernas, a Foxclaw decide se arriscar e ir sozinha até o lugar dos Duas Pernas para resgatar seu amigo. E no meio do caminho, ela acaba conhecendo a Sunny. E de início, obviamente, age de uma forma bem hostil com ela, por ser uma gatinha de gente. Mas a Sunny nem liga para a hostilidade dela e começa a fazer perguntas a ela sobre como é que é ser gato da floresta, como é que é morar em clãs. Começa a conversar com ela. E a Foxclaw percebe que, mesmo sendo uma gatinha de gente, a Sunny não parece ser tão ruim assim. E então as duas, depois de um tempo, acabam virando amigas, mas pouco tempo depois disso, elas descobrem serem meia-irmãs e possuírem o mesmo pai. E mais posteriormente, a Foxclaw também vai descobrir que sua mãe mentiu pra ela durante todo esse tempo de que gatinhos de gente não são maus, e na verdade foi ela que agiu de forma imatura e cruel com o Silverdown. E bom, meus gatinhos, então esse foi o especial de 5.000 inscritos do canal, comigo mostrando os meus OCs de gatos guerreiros. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e mais uma vez eu agradeço de coração todo o carinho e apoio que vocês têm me dado por todo esse tempo e que me ajudou a chegar até essa meta. E me digam vocês, qual desses OCs que eu mostrei no vídeo vocês mais gostaram? E qual deles vocês menos gostaram? E vocês têm alguma sugestão que gostariam de me dar para que eu possa melhorar as histórias deles e os próprios personagens em si? Deixem nos comentários para eu saber. E se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receberem as notificações, assim vocês não vão perder nenhum vídeo meu, e compartilhar esse vídeo com algum amigo ou familiar. E aproveita também para me seguirem no Instagram, que é @StarkiriAngelOficial, e no DeviantArt, que é StarkiriAngel. Mas enfim, é isso, meus gatinhos, eu vou ficando por aqui, até breve, um grande abraço e tchau, tchau!